Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos estudando durante esse trimestre, primeiro trimestre de 2014, o tema Uma Jornada de Fé, a formação do povo de Israel e sua herança espiritual. Nós temos aí como comentarista da CPAD deste trimestre o pastor Antônio Gilberto. Hoje estaremos estudando a lição de número 4, a celebração da primeira Páscoa. Então nós estaremos falando aí do que aconteceu logo após a morte dos primogênitos no Egito. Vamos falar aí da celebração dessa primeira Páscoa. Depois, todo ano, os israelitas comemoraram então a Páscoa, até que chegou Jesus Cristo. Então, a partir dali, era para eles começarem agora a participarem da ceia do Senhor. Mas eles não reconheceram Jesus e continuam até hoje comemorando a Páscoa, porque a visão deles é uma visão material, não é uma visão espiritual. Como a igreja surgiu, a igreja então comemora a ceia do Senhor. É a libertação do pecado, é uma nova vida com Deus agora. Cristo aqui é o Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, é o substituto, é aquele que deu a vida por nós, é aquele que derramou o seu sangue por nós. E aqui o sentido sempre é espiritual. Então o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então se lá colocava-se sangue nas ombreiras da porta, nas vergas da porta, aqui nós somos casa de Deus, morada de Deus na terra. Então o sangue foi colocado aqui como o nosso purificador. Então nós somos purificados pelo sangue de Jesus. Nós somos casa espiritual de Deus na terra. Então cada um, casa de Deus na terra, todos formam a igreja, e a igreja é formada então por um povo que foi remido, foi comprado pelo Senhor, foi purificado de todos os seus pecados. Então é como se cada um, o sangue de Jesus viesse sobre nós, e quando Deus olha para nós então, ele deveria lançar o juízo, assim como o anjo da morte veio ali matando em cada casa o filho primogênito. Mas quando chegavam na casa que tinha o sangue, ali na porta, nas umbrais da porta, então ele passava por cima. Isso é a Páscoa, então, no Antigo Testamento. Agora, o que acontece? Quando a ira de Deus vem sobre o pecado que nós cometemos, ele acha o sangue de Jesus sobre nós, que nos purifica de todo o pecado. Então, a morte, a condenação não vem sobre nós. Pelo contrário, vem sobre nós o Espírito Santo de Deus, que nos torna então filhos de Deus. Então é evidente que esse tema é um tema que, se nós fôssemos desenvolver cada coisa, só os elementos aí, da ceia, os elementos da Páscoa, se nós formos aí só falar sobre isso, o tempo nosso não daria. Nós teríamos aí, para cada elemento, nós teríamos aí uma lição, pelo menos, da Escola Bíblica Dominical. Então nós vamos ter que reduzir o máximo, porque a teologia que está aí no livro de Êxodo é uma coisa fantástica, é uma coisa maravilhosa para nós estudarmos. E nós já passamos por alguns desses assuntos que nós vamos falar hoje em outros trimestres. Então vamos ver o nosso texto áureo que está em 1 Coríntios 5, 7b. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então Paulo diz aí que Cristo é nossa Páscoa. Então Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então assim como lá na Páscoa havia ali um cordeiro que ia ser morto para que o seu sangue fosse passado nas ombreiras das portas, e quando o anjo da morte viesse, passaria por cima daquela casa que tinha o sangue, assim também Cristo deu a sua vida. Ele mesmo foi o Cordeiro de Deus, escolhido então para morrer em nosso lugar, e o seu sangue foi aspergido sobre nós, foi passado
sobre nós como casa espiritual de Deus, como casa de Deus na terra agora. Então cada um de nós fomos salvos da ira de Deus. A nossa verdade prática diz: Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Por meio do seu sacrifício expiatório, fomos libertos da escravidão do pecado e da ira de Deus. Então aqui nessa lição nós vamos fazer aí um paralelo entre a Páscoa e a ceia. Nós devemos entender aí que, assim como a Páscoa é a celebração da saída do povo de Israel do Egito, a ceia tem o significado para nós da saída nossa da escravidão do pecado para a liberdade dos filhos de Deus. Então, assim como lá na Páscoa o sangue do Cordeiro foi colocado nas ombreiras das portas para livrá-los da morte, ou livrá-los da ira de Deus que veio sobre o Egito, assim o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado para nos livrar da ira de Deus. Vamos à leitura bíblica feita em classe. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e os vossos cajados na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então hoje estaremos estudando aí uma das festas mais importantes e de maior significado, tanto para Israel como para a igreja. Para Israel num sentido mais literal, mais, aí vamos dizer assim, prático, uma lembrança de algo acontecido, uma comemoração, e para a igreja um sentido mais espiritual. Deus deu uma ordem então ao seu povo para comemorarem essa Páscoa todos os anos. Isso era para se lembrarem de que Deus, com mão forte, com mão poderosa, os livrou da escravidão do Egito e os fez sair do Egito. Eram escravos, ficaram livres, eram pobres, ficaram ricos, eram doentes e ficaram sarados. Então, um grande momento aí para eles, uma grande festa que eles aproveitavam para descansarem, para se divertirem, para comemorarem esse tão grande livramento que Deus lhes dera. E ao mesmo tempo, então, eles prestariam um culto ao Senhor, adorariam a Deus, agradecendo também a Deus por isso. Para a igreja, o sentido é espiritual e nos remete ao tempo em que Jesus deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Então, Cristo, nossa Páscoa, porque Cristo deu a vida por nós, derramou o seu sangue por nós. Então, para nós, a igreja, nós temos o Cordeiro Pascal, que é Jesus Cristo. Paulo diz que Cristo é nossa Páscoa. Então, esse é o nosso Cordeiro, esse aqui derramou o sangue dele na cruz do Calvário, oferecendo-se a si mesmo em nosso lugar, e o seu sangue nos purifica de todo pecado. É o seu sangue que faz com que nós possamos estar em comunhão com Deus. É o seu sangue que veio para aplacar a ira de Deus sobre nós, porque nós pecamos. Vamos ver nesse quadro aí que aparece na nossa revista, que fala aí sobre a Páscoa. Então, a Páscoa para os egípcios, para os israelitas e para os cristãos. Vamos ver aí o seu significado. Então, para os egípcios, significa o juízo divino sobre o Egito.
Para os israelitas, a saída do Egito, a passagem para a liberdade. Para os cristãos, é a passagem da morte dos nossos pecados para a vida de santidade em Cristo. Nesta lição aí nós temos as seguintes partes. Primeira parte, a Páscoa. Tópico 1 para os egípcios, tópico 2 para Israel, tópico 3 para nós. Na parte 2 nós temos aí os elementos da Páscoa. Primeiro aí o pão, segundo as ervas amargas e terceiro o cordeiro. Na parte 3 nós temos aí Cristo, nossa Páscoa. Primeiro aí Jesus, o pão da vida. Número 2 aí o sangue de Cristo. E o terceiro tópico, a Santa Ceia. Vamos ver então a nossa introdução que diz: a Páscoa foi instituída pelo Senhor para que os israelitas celebrassem a noite em que Deus poupou da morte todos os primogênitos hebreus. Então a Páscoa foi instituída por Deus. É Deus que disse que deveria todo ano ser celebrada essa festa. E o objetivo era que eles se lembrassem do grande livramento que Deus lhes deu. Que livramento foi esse? Em cada casa morreu o primogênito, mas na casa dos israelitas, a casa que havia sangue nas ombreiras e na verga, não morreu ninguém. Então é uma festa aí repleta de significados, tanto para os judeus quanto para os cristãos. Os judeus deveriam comemorar a Páscoa no mês de Abib, corresponde à parte de março e parte de abril em nosso calendário, cujos significados são as espigas verdes. Hoje estudaremos a respeito desta festa sagrada e o seu significado para nós cristãos. Então, no mês de Abib passou a ser chamado então o primeiro mês do ano. Deus disse que a partir daí o primeiro mês seria esse mês de Abib, que é um nome hebraico, Abib. Já na língua aramaica, então o nome é Nissan. Vamos ver aí a primeira parte, a Páscoa. Tópico 1 para os egípcios, tópico 2 para Israel, tópico 3 para nós. Vamos então para os egípcios. Para os egípcios, a Páscoa significou o juízo divino final sobre o Egito, Faraó e todos os deuses cultuados ali. O Senhor havia enviado várias pragas e concedido tempo suficiente para que Faraó se rendesse, deixando o povo partir. Deus é misericordioso, longânimo e deseja que todos se salvem. Segundo Pedro 3:9b. Porém, ele é também um juiz justo que se ira contra o pecado. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Salmos 7:11. O pecado, a idolatria e as injustiças sociais suscitam a ira do Pai. O povo hebreu estava sendo massacrado pelos egípcios e o Senhor queria libertá-lo. Restava uma última praga. Então o Senhor falou a Moisés: à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá. Êxodo 11, 4, 5. Foi uma noite pavorosa para os egípcios e inesquecível para os israelitas. Então, para os egípcios e para Faraó, seu líder, foi uma noite terrível. Foi uma noite onde em cada casa dos egípcios, havia ali um morto, o filho mais velho. Veja só que coisa terrível. Tem muita gente que discute ainda que horário foi que aconteceu aí tudo isso. Então, está escrito aí na palavra de Deus. Deus diz que à meia-noite passaria então o anjo matando ali na casa de cada um o filho primogênito. Então veja bem que esta celebração é uma celebração noturna. Então o que acontecia? O cordeiro era morto ali por volta de 3 horas da tarde. Ali ainda tinha que passar o sangue das ombreiras da porta, ainda tinha que assar esse cordeiro, né? Então só depois, à noite, é que eles comeriam esse cordeiro. Veja bem que ninguém dormiu naquele dia. Tanto aí os israelitas não dormiram, porque estavam preparando isso, estavam na expectativa disso. Quem não obedecesse perderia o seu filho mais velho. Quanto agora também os egípcios não dormiram, por quê? Porque morreu o filho mais velho em cada casa.